Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a diferença entre compensação de horas e banco de horas. Dr. Reinaldo, qual é essa diferença? Alexandre, a compensação de horas ela é prevista na própria CLT. É um instrumento que permite ao empregador formalizar diretamente com o empregado, através de documento escrito, o chamado acordo de compensação. Como funciona? O excesso de horas trabalhadas num dia, respeitado o limite legal, que todos sabem que é de 2 horas no máximo de horas extras, respeitado esse limite, o excesso de horas, seja de meia hora, 1 hora, 2 horas, ele pode ser compensado. Um exemplo, ele trabalhou 1 hora a mais na quarta-feira. Na quinta-feira ele pode entrar 1 hora mais tarde, ou seja, compensou aquela hora. Esse é o Instituto da Compensação. O ideal é que as horas a mais trabalhadas sejam compensadas ainda dentro do mês, não se deve extrapolar o mês. Como disse, respeitado os limites. Então, compensa-se aquilo que se fez de forma extra. Doutor, e o banco de horas, como funciona? O banco de horas, Alexandre, ele é previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. O empregador depende de autorização, ele deverá requerer autorização junto ao Sincovat, que irá providenciar também a aprovação dos sincomerciários, e só diante da autorização emitida pelo sindicato ele poderá praticar o banco de horas. O banco de horas é diferente, porque ele permite que se acumule essas horas extraordinárias trabalhadas para futuramente, para num prazo de até 120 dias, o empregador deverá fornecer em descanso essas horas a mais trabalhadas. Importante, o banco de horas, ele só pode ser banco de horas positivo, ou seja, o empregado deverá trabalhar horas extras e depois usufruir em descanso. Ou seja, não é permitido banco de horas negativo, o que a gente tem visto que tem acontecido. Um certo dia, um artesão da cidade de Lagoinha decidiu usar os restos de madeira que encontrava pelas ruas para fazer seus próprios móveis. O negócio deu certo e atraiu muitos clientes. São diversos tipos de madeira, desde as mais simples até as mais nobres, que vão se transformar em bancos, mesas, cadeiras e muitas outras peças. O que para uns pode ser considerado um entulho, para Darcy, esses pedaços de madeira se tornam matéria-prima para confeccionar móveis de diversos estilos e ainda poupa a natureza. A gente mantém essa educação que a gente tem no sentido ecológico e acha que dá a colaboração da gente, utilizando aquilo que aparentemente é lixo para a maioria das pessoas, né? Então, ao invés de você comprar madeira nova, mandar cortar árvore e tudo mais, então a gente quer ter um negócio usando esse lado ecológico do assunto. Há 15 anos, o artesão decidiu usar as madeiras que encontrava nas ruas e nas empresas onde trabalhou para fazer seus próprios móveis. Depois disso, começaram a aparecer várias encomendas e seu Darcy decidiu comercializar seus produtos. Se eu tenho madeiras pequenas, eu faço móveis pequenos. Quando eu tenho um lote de madeira maior, eu faço móveis maiores, né? Mas normalmente o comum é cama, mesa, armário, banco, aparador, oratório. Essas são as peças mais comuns de serem feitas. Contratou um funcionário e ainda contou com o apoio da esposa. Eu acompanho um pouco a obra na oficina para ver como que está sendo feita, para depois estudar como que vai ser feito todo o acabamento da peça. O primeiro passo para confeccionar uma peça é tratar a madeira. Depois, ela é cortada e começa o processo de montagem, tudo com muita habilidade. Ao todo, seu Darcy já fez mais de 1000 peças. Este oratório, por exemplo, foi feito com madeira que saiu de uma carroça. As pessoas, de alguma forma, procuram a gente. Alguma coisa a gente anuncia na internet, tá? E também vende. E a gente frequenta algumas feiras, principalmente a feira do Governo do Estado, né? A Revelando de São Paulo. Quase sempre a gente vende o estoque que tem nessa feira, tá?
Em um cenário de ajustes e incerteza, se inicia o ano de 2015. O que esperar da economia brasileira? Como nós, empresários, devemos nos comportar? A expectativa é que o crescimento seja ainda menor do que em 2014, a inflação deve permanecer próxima a 6,5%, a taxa Selic já está em 12,25% ao ano e a equipe econômica aumentou vários impostos. Será preciso muita criatividade para superar todos esses obstáculos. Nós, brasileiros, já vimos este filme muitas vezes. A sugestão é procurar avaliar o impacto disso tudo em nossas empresas, planejar bem os investimentos, cuidar muito bem dos estoques e fugir dos empréstimos bancários. A situação vai recompor-se mais cedo ou mais tarde. E aí estaremos preparados para mais um ciclo de crescimento. Um bom 2015 para todos. E o programa de hoje termina aqui. Confira essas e outras reportagens sobre empreendedores da região em nosso site, portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.